como é que está minha voz, né? Além de falar muito, pregar muito, nós temos que atender algumas coisas em São Paulo, desde aqui. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Foi 5 anos que eu passei aqui. Foi um dia muito marcado, quando eu passei, porque eu estava sofrendo muito emocionalmente, pela perda dos missionários, que haviam morrido afogados, lá no México, em um congresso de cuidado integral de obreiros, que nós havíamos feito, por um problema que tivemos na América Latina, um problema grande, e tivemos que retornar àquele campo, para cuidar daqueles 20 obreiros que ali estavam. Hoje mesmo a Terezinha, a esposa de um daqueles obreiros, ela voltou, ela veio para o Brasil, ficou um tempo, se restaurou e voltou para o campo. E ela plantou uma igreja, depois daquele episódio, porque o Senhor consola, o Senhor fortalece, o Senhor levanta e o Senhor continua na frente do seu povo. Hoje ela está voltando para o Brasil essa semana, porque a sua mãezinha, com 89 anos, acaba de falecer hoje na cidade de Imperatriz. Foi para casa mais cedo. Amém? Então nós estamos aqui, irmãos, desde aqueles anos que passamos, não temos parado. Do Egito ao Senegal, ao México, as tribos indígenas, agora do Brasil, em treinamentos, nós estamos empenhados. E eu agradeço a oração dos irmãos em nosso favor, porque a obra missionária não é a obra de um homem, de uma mulher, de uma denominação, de uma igreja, de uma pessoa. É o movimento do corpo de Cristo, é os santos se mexendo em direção à conquista das almas para o reino dos céus. Amém? Eu quero ler no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 12. Eu quero deixar essa palavra, esse desafio aqui para os irmãos nesta noite. João capítulo 14 e versículo 12. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus nesta passagem tão significativa para os discípulos. Jesus havia falado algo tão extraordinário para os discípulos. João 14 e versículo 12. Todos estamos aí, ali já está, né? Diz assim: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E no 13 ele diz: e tudo quanto pedirdes no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Essa passagem bíblica do capítulo 14 do livro de João, ela começa com uma pergunta, com uma declaração, com algo da parte de Jesus. Ele, sabendo que sua hora se aproximava, que o momento de sua crucificação não estava muito longe. O capítulo 14, 15, 16 e 17 do livro de João, para mim, é um dos mais especiais deste livro. Jesus sabia que ia embora, que ia morrer, e que ia ressuscitar, e que ia voltar ao Pai. E ele começa dizendo para os seus discípulos algo tremendo e necessário para os nossos dias. Ele diz para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Sabe por quê? Lá em cima tem muitas
minhas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito para vocês: eu vou voltar, mas eu voltarei para buscar a vocês, para que onde eu esteja, também vocês estejam. É tremendo isso, Jesus falando antes de morrer. E uma das coisas que eu vejo, que o diálogo vai se desenvolvendo, e chega um momento que o Senhor declara a continuação do que Ele havia feito nos anos que Ele esteve na terra. E uma das coisas incríveis é que o Senhor faz uma declaração de coisas extraordinárias, desconhecidas, não imaginadas, não escutadas, não verbalizadas e nem visto pelos 12 apóstolos. Ele disse para eles: em verdade eu quero dizer que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. O que isso significa em nossos dias, em meio da nossa geração? O que isso significava para os discípulos, nos seus dias, na sua geração? O que o Senhor estava querendo dizer, o que Ele queria declarar de maneira muito clara. E uma das coisas que vemos, que quando Ele complementa, Ele fala sobre pedido, sobre oração, sobre clamor, sobre estar em sua presença, sobre estar invocando sobre alguma coisa. E sabe o que significava isso? Era que ia chegar um dia, depois da sua ressurreição, que os seus discípulos precisaria se embeber do poder do alto, como continuadores daquilo que Ele estava declarando. E Ele disse para eles: eu não vos deixarei órfão. Orfandade é uma coisa triste em qualquer sociedade, mas numa sociedade de pós-guerra, é a coisa mais atroz que existe. Eu fui num país de pós-guerra, em Guiné-Bissau, quando as tropas do exército dizimaram quase todos os homens e mulheres do país. Eram centenas de crianças nas ruas, sem futuro, com fome, sem escola, sem um teto, sem roupa, sem educação e sem proteção. Você sabe que na África existe muitas crianças, a taxa de natalidade, não existe controle de saúde. Ora, naquele país nós temos em alguns segmentos um médico para cada 25.500 pessoas. Isso significa que ninguém tem orientação natal. Então nasce nas tribos muitas crianças. E naquele pós-guerra em Guiné-Bissau, eram centenas de meninos e meninas sem pai e sem mãe, órfão de toda a natureza que você possa imaginar. Mas como Jesus disse que nós, os discípulos, faria as obras que Ele fez, e faria maiores que aquelas que nós não conhecíamos, uma equipe de missionário da Missão Kairos desceu nos escombros de um pós-guerra, de um país destruído, abriu um orfanato, adotou aquelas crianças, abriu uma escola de reforço escolar, e aquelas crianças começaram a ser amadas, começaram a ser acolhidas. Jesus entrou no futuro e no coração delas, e elas começaram a ter esperança. O que é obras maiores, querido? O que significava isso para os discípulos? O que significa isso para a igreja? Obras maiores. Hoje, naquele país, a guerra se deteve para a glória de Deus. Havia uma congregação com os bancos de cimento, uns banquinhos de cimento assim, feito de tijolo, cimento cru. Quando os mísseis, eram bombas gigantes tipo míssil,
voava dos quartéis, caiu em cima da igreja. Eu acolhi na minha casa no Senegal 23 missionários. Espalhei colchão em toda a casa. Tudo que tinha de alimento, durante um ano nós compartilhamos. Pastor João Araújo Neto, que foi o fundador daquela obra ali, ele é deficiente físico. Ele foi tomar uma injeção quando tinha aí 3, 4 anos. E o nervo ciático dele foi atingido. E a perna dele secou. Ele caminha com muita dificuldade. A sua esposa grávida da sua primeira criança, a Estezinha. E eles saíram correndo por dentro do mato, entre Senegal e Guiné-Bissau. É uma fronteira aí, larga, imensa. As tropas com as bombas. E os missionários se arrastando no chão, até chegar na fronteira. Quando nós alugamos uma furgoneta, eu não sei como é que chama aqui, uma van, para buscá-los, as roupas estavam furadas, os cabelos desalinhados, eles estavam tão sujos, que era difícil distinguir aquelas pessoas chorando. Uma grávida, outros que tinham perdido tudo, mas uma me chamou a atenção. Dizia: se eu pudesse ter pegado meu álbum de casamento. Outro dizia: ficou todos os nossos documentos e passaportes. Queridos, quero dizer uma coisa. Deus, em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, quando disse que não nos deixaríamos órfãos, Ele não estava dizendo que não iríamos sofrer. Ele não estava dizendo que as coisas não iam ser difíceis. Ele não estava dizendo que não íamos ter desafio. O que ele estava declarando era diferente. Era que o poder que ele ia pôr dentro de nós ia ser como um trator de esteira, que não haveria nada que detesse o que ele nos ordenasse a fazer como seus discípulos. Obras maiores do que essa. E é tão tremendo que eles ficaram um ano, aquele acampamento na minha casa. Eu já aprendi a viver coletivamente. Não é fácil, mas eu aprendi. Passando anos, aqueles missionários retornam para Guiné-Bissau. As étnias se dizimaram entre si. Houve uma pequena paz no país. E os missionários retornaram àquela nação e começaram a pregar a palavra de Deus. E Deus começou a abençoar aquele povo com a mensagem do Evangelho. Eles começaram a ouvir a Deus, renunciando os seus ídolos, os seus feitiços, os seus baobabes sagrados, os seus patuás, e começaram a confiar na palavra de Deus. Por isso o salmista Davi um dia disse: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Feliz é a comunidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é o deputado cujo Deus é o Senhor. Feliz é o juiz cujo Deus é o Senhor. Feliz é o homem, a mulher, o menino, a criança cujo Deus é o Senhor. Palavra. Eu vi a palavra de Deus transformar esta nação. Eu morava em Senegal e lá tem 3 bancos grandes, BCS,
Banco BICIS e Banco Francês. A nossa conta naqueles bancos é institucional, porque no Senegal nós temos uma ONG que funciona como ponte entre o governo e os missionários. Todo missionário que vai para o Senegal, ele presta serviço ao governo. Porque nós temos o posto de saúde e ele trabalha lá e é reconhecido se ele é médico ou enfermeiro ou bioquímico ou se ele é pediatra ou nutricionista. Nós pegamos o diploma, levamos lá no Ministério da Saúde e eles legalizam para os missionários. Sabe o que significa isso? Obras maiores, porque não existe porta fechada quando Deus quer. Se você vai em Guiné-Bissau hoje, a Kairos tem 30 missionários lá. Se o pastor Rei for com a gente em abril, então o senhor vai. Nós queremos levá-lo o ano que vem. Vamos levar 20 pastores do Brasil. Sabe por quê? Sabe por que eu quero levar 20 pastores? Porque nós estamos emancipando 19 igrejas. Irmãos, começou aquela escola hoje, tem 700 alunos. O governo vai lá na missão e diz: tem uma tribo que ninguém sabe ler e nem escrever. Tem um missionário para ir para lá, ensinar os meninos a ler na Bíblia. Obras maiores farão. Tem 19 igrejas. 10 delas estão com pastores nacionais. Um seminário com 70 alunos. E às vezes eu olho para os discípulos e eu vejo algo. Jesus estava falando antes da ressurreição. E eu lhes pergunto: como foi a recepção da ressurreição no meio dos discípulos? Quem foi que viu primeiro Jesus? Quem foi que saiu correndo de casa, inconformado, sem saber onde estava o corpo de Jesus? E foi, quem foi que foi? Foi os homens, foi os discípulos. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Primeiro foi Maria Madalena. Ela disse: não, eu estou inconformada, eu tenho que ver o corpo. Tiraram, baixaram lá da cruz, eu quero saber onde está. E pegou as especiarias junto com as outras mulheres e foram. E quando elas chegaram aí, elas deram de cara com obras maiores. Quem vai remover a pedra era sua preocupação. Tadinha das bichinhas, elas não tinham força para rolar aquela pedra, e era sua preocupação. Mas quando Maria chega, quando Madalena chega, só alguém, irmãos, que é livre dos demônios, corre até a tumba de Cristo para saber o resultado da sua morte. E ela correu. E a Bíblia diz que quando ela chega, ela vê Jesus, pensa que ele é o jardineiro e fala para mim, onde você escondeu o corpo do meu Senhor? Chorosa, triste, desesperançada. E a Bíblia diz que Jesus lança aquele brado maravilhoso: Maria! Não precisou se identificar. E ela: mestre, Rabone. E quando ela vê, ele diz: não me detenha, porque ainda não subi a meu pai, mas faz um negócio. Vai lá e conta aos discípulos, a eles, que eu não estou morto, eu ressuscitei,
eu estou vivo e vou diante deles para a Galileia. Se você ler Marcos capítulo 16 e versículo 10, tristemente, diz, eles não creram no que elas diziam. Talvez porque gritaram muito, né? Empolgadas, eufóricas, faladoras. Mulher. Eu acho incrível esse detalhe. Marcos 16 e 10 diz que eles não creram no que elas disseram. E o que eu acho incrível é que os dois que foram para Emaú também não acreditavam na ressurreição. Eles voltaram porque não acreditavam, porque quando Jesus aparece para falar com eles, eles irritados respondem, só tu que não sabe o acontecimento dos últimos dias em Israel. Lucas 24 e 25. E eu acho incrível que no versículo 25, Jesus fala, nesses tardos de coração, para acreditar no que os profetas falaram, que convinha que o Cristo padecesse, morresse e ressuscitasse. Só foi no partir do pão que eles perceberam. Quando você vai para João 20 e versículo 3, diz a Bíblia que eles estavam fechados, com medo dos judeus, e porque não acreditavam na ressurreição. Esses foram os obstáculos dos discípulos para continuarem a obra da evangelização. E uma das coisas, queridos, que eu vejo fortemente é que Deus não detém os seus planos pelas nossas fraquezas, por causa das nossas limitações. Quando teve a guerra, muitos missionários falaram, eu não volto, porque eu não quero morrer na guerra. Mas aqueles que acreditaram dizendo, eu vou ficar, porque eu sei que pode Deus nos livrar. E hoje naquele país, tem 19 igrejas plantadas em todas as etnias, pessoas que louvam e adoram o nome do Senhor. Hoje, há pastores casados, tem seminarista, tem pessoas servindo a Deus, e em todo o Guiné-Bissau. Quando alguém quer resolver um problema, sabe o que ele diz? Vá na igreja, vá conversar com os pastores, vá pedir oração à igreja. Qual é o nosso obstáculo hoje? Talvez o nosso obstáculo hoje seja após pandemia, que fechou as portas da evangelização no financeiro em muitos países. A JMM tirou 100 casais do campo. E a arrecadação deles é bilhões de reais por mês. A Kairos tirou 40 missionários do campo com a pandemia. Morreram amigos meus em Senegal, que chegaram comigo lá em 80, em 99. Mas uma das coisas que eu vejo, que a nossa igreja no Brasil e no mundo, ela precisa entender algo. Nós não podemos recuar pelos desafios, pela nossa fraqueza ou pela nossa impossibilidade. Eu vejo Pedro em João capítulo 21, também duvidando. Ele ainda não havia tocado em Jesus, e ele começa a dizer para os seus amigos discípulos, eu vou voltar, fazer o que eu sei fazer, vou pescar. E a Bíblia diz que ele foi e levou mais 6 pessoas com ele. E quando ele está no mar pescando, Jesus inesperadamente vem à orilha daquele lago e fala para ele que
cansado e exausto, olha, joga esta rede ao mar. E eles jogaram, mesmo que estavam cansados e exaustos, disseram: não pegamos nada, porque quando Deus nos chama para trabalhar em sua obra, Ele nos separa e nos cela, e Ele não nos divide com as coisas deste mundo. E temos que confiar que Ele vai fazer. E eu vejo um Pedro fazendo o que sabia, pescar era o que ele sabia. Então, igreja do Senhor, nós não podemos cair na tentação de voltar a fazer o que sabemos, porque Deus nos chamou. É tão incrível isso, que quando Jesus chama Pedro: ei, vem cá, senta aqui, tem um lanche pronto, peixe assado, pão e favo de mel. E João diz: Pedro, é Jesus, Pedro. E Jesus olha para ele, dentro dos seus olhos, talvez do homem medroso, frustrado e fracassado por ter ido ao barco. E Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Já pensou se Jesus viesse esta noite aqui em pessoa e olhasse em nossos olhos e perguntasse a cada um de nós: você me ama? Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta meus cordeiros. Pedro, você me ama? Eu quero te dizer que agora eu vou te amarrar em mim e vou te puxar, e você vai cumprir o propósito pelo qual você foi escolhido na terra, em Jerusalém. Que coisa linda! O que eu vejo é que quando ele confessa a Cristo, em Mateus capítulo 16, Deus promete que ele teria as chaves, que começaria a nova era cristã em Jerusalém. Igreja do Senhor, tu tem a chave que abre o céu e fecha o inferno. Tu tem a autoridade dada por Deus para avançar. No congresso, antes de vir, eu pesquisei os 8 segmentos e os estados menos alcançados do Brasil. Sabemos que somos 8: quilombolas, ciganos, ribeirinhos, pobre dos pobres, diáspora de estrangeiros de todas as nações. Só em São Paulo tem 308 nações representadas em tantos grupos. Mas algo, irmão, me chama a atenção quando eu vi que o estado menos alcançado é o Rio Grande do Sul, com 55 municípios sem igreja, sem presença evangélica. Minas Gerais, o terceiro. E o Piauí, o segundo. Pastor, vai acontecer algo aqui nesse estado. Quantos creem? Eu recebi um chamado hoje de um dos maiores cuidadores de missionário deste país no mundo. Ele já foi em 30 nações para cuidar os missionários que sofrem catástrofe. Daqui 2 meses, possivelmente, eu irei a Marrakech. Eu fui à Turquia, a Antáquia, esse ano, cuidar dos missionários, junto com ele. Ele não fala inglês, não fala francês, não fala espanhol. E ele orou a Deus: Deus, põe alguém experiente, que ama o mundo muçulmano e que conheça das nações para me ajudar. E em 2019, ele estava na Colômbia, sem tradutor, simultâneo para as palestras.
E ele falou: você poderia me traduzir? Ele me viu eu traduzindo. Eu faço tradução simultânea de francês para o português e vice-versa, do espanhol para o português e vice-versa, do inglês para o português e vice-versa. Eu faço tradução do Wolof, uma língua do árabe, para o português e vice-versa, porque quando eu estudei, foi um irmão de Imperatriz que, orando e jejuando, ele estava fazendo direito na faculdade Imperatriz, e em 92 eu fui pregar lá, e quando ele estava pregando, Deus falou para ele: está vendo essa missionária? Eu vou dar 5 idiomas para ela, mas ela não tem condições de pagar, é você que vai pagar todos os cursos de língua dela no mundo. Levante sua mão. Essas são as obras maiores. Esse homem é um gentleman, é um príncipe de Deus. E ele me chamou num canto e falou: eu tenho uma coisa para falar com você. Falei: pois não. Eu vou pagar seus cursos de idioma. Eu sou apenas um estudante no primeiro semestre de direito. Eu sou líder, eu sou diretor dos Correios de Imperatriz. Ele era de Bauru, é de Bauru, mas ele fez um curso a nível de Brasil e jogaram ele lá em Imperatriz, num rincão. Deus abençoa quem crê em obras maiores. Eu estava no Peru, e eu falei para ele: eu estou no Peru, volte e veja quanto é um curso de espanhol. Falei: tá bom, eu vou mandar o dinheiro, eu vou pagar. Pagou o ônibus, o lanche e a mensalidade do curso, porque eu tinha que comer, né? Eu morava quase 3 horas da escola. E aí foi o primeiro curso que ele pagou. Com um pouquinho de dinheiro que sobrava, eu economizava e fui para o Conservatório de Música Andina, no Peru. E eu me lembro quando eu recebi meu primeiro diploma da língua espanhola, eu tirei uma foto, mandei para ele. E eu falei para ele: muito obrigado, porque se hoje muitas pessoas de fala hispana estão ouvindo a palavra de Deus, você receberá o mesmo galardão, porque você foi fiel em crer na obra do Senhor na minha vida. Se Deus te chamou, seja fiel, não tenha medo de investir, porque o banco do céu nunca vai quebrar. Eu fui para Senegal, e lá é caro, $10 a hora de Wolof, $10 a hora de francês. Tinha só 10 professores para 16 milhões de habitantes. E eu fui para um curso de executivos da GM, na Universidade de Dakar. Era 30 homens e eu, a única mulher ali no meio. E Deus me deu graça e sabedoria. E eu quero dizer uma coisa para você: o Amaury Júnior, ele está hoje em Brasília já aposentado, porque quando ele se formou em advocacia, ele postulou para a diplomacia em Brasília e passou em 3º lugar. Ele era chefe geral dos Correios de Brasília durante anos. E sabe, irmãos, ele pegou um avião lá em Brasília, foi até São Paulo e foi no Senegal. Tive o privilégio de recebê-lo. E quando eu recebi no aeroporto, nós alugamos um carro e levamos ele em todas as aldeias onde tinha pregado, onde tinha discipulado, onde havia um centrinho médico, onde havia um grupo de estudo bíblico. E eu peguei a Bíblia em Wolof,
que eu vou trazer aqui na próxima conferência. E eu falei para ele: olha aqui, Amaury, se hoje eu posso abrir a Bíblia e pregar, é porque você foi fiel em todos esses anos, enviando essa soma de dinheiro para pagar. Irmãos, as obras maiores não exclui esforço, ela é recheada do milagre de Deus, porque o Senhor disse que nós faríamos obras maiores do que estas. Dê um glória a Deus nesta noite. Eu não sei qual é a obra que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele vai fazer. Esse terapeuta viu o congresso. O terapeuta viu. E ele fala assim: mano, é assim que ele me chama. Mano, o que é isso? Você está no Piauí? Eu falei: tô. Me leva aí. É o único estado do Brasil que eu nunca preguei. Falei: mas como? Eu quero ir aí, eu vi você aí, eu fiquei doido para ir. Ele é pastor, terapeuta de líderes no Brasil inteiro. Ele cuida de missionários em congresso. Dia 29 estou indo para Guarapari. 5 dias para analisar a situação emocional de todo missionário enviado na pós-pandemia. Como estão estudando a língua, como estão discipulando, quais são as dificuldades familiares. São 60 pessoas fechadas numa chácara durante uma semana. Sabe por quê, irmãos? Eu acredito que nesse final de dispensação, Deus tem milagres que ainda não vimos. Deus tem portas que ainda não foram abertas. Deus vai manifestar a sua glória em pessoas como Ele nunca manifestou. Eu creio em um avivamento de norte a sul, de leste a oeste. Deus levantará uma geração do Piauí para terminar a tarefa, porque Deus não olha tamanho, Ele olha coração. Dê um glória a Deus nesta noite, porque Ele está aqui. Quando eu vejo Jesus com Pedro, oh meu Deus, se Deus fosse deixar me usar pelas vezes que eu tive vontade de dar o fora, desistir, feridas, solidão, perseguição, desprezo, necessidade, enfermidade, pedrada, né, pastor Rei? E aí eu vejo Jesus, João 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus não desiste de nós. Ele nunca vai nos deixar. Somos o recurso dele neste mundo, o sal e a luz deste mundo. Ele olha para nós esta noite e diz: eu quero te usar antes que eu venha buscar minha igreja. Eu quero te fazer um instrumento da minha glória no Piauí, na universidade, na empresa, na escola. Irmãos, professores em São Paulo estão sofrendo demais. Tenho amigos professores, eles me ligam e dizem: ora por mim, chorando, dessangrando o coração pelo que está acontecendo na sociedade. E eu falo para elas: fica firme, porque se o sal sair do lugar de conservação, a carne apodrece. Se a luz der fora do lugar de treva,
todos irão ao abismo. A igreja foi levantada para esta hora, para resplandecer como luzeiro no meio desta geração perversa. Levante a sua mão nesta noite. Você é luz, você é luzeiro. Recebe a autoridade de Deus agora para deter o mal e brilhar. Abaixo cantaramanamassirianda lá. Oh, Espírito de Deus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Obras maiores do que essa fareis. Eles não entenderam nada naquele momento. Eles entenderam quando o Espírito Santo desceu e Pedro se levanta lá em Jerusalém, no meio de 4.000 pessoas, começa a dizer: irmãos varões galileus, sabe o que está acontecendo aqui? Não estamos bêbados, não estamos embriagados, sendo esta a primeira hora do dia. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado por Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E começa a dizer: Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, que vocês mataram pendurando no madeiro, Deus o ressuscitou, fazendo o Senhor de todo Israel e de todas as nações. Irmãos, Deus não desiste. Tenho uma palavra para você nesta noite. Decantaramachurianda. Pode estar difícil a batalha, mas Ele está dizendo: eu não desisto de você. A luta pode estar sendo grande, mas Ele está dizendo: eu não desisto. Ele não desistiu. Agora, sabe por quê? Ele não desistiu. Porque eu e todos que estão aqui sentados esta noite estava dentro deste plano. Esse estado estava dentro deste plano. Sua família e este país estava dentro deste plano. Levante, põe-se de pé. Segure na mão do seu irmão. Eu vejo Deus derramando uma chuva sobre essas mulheres. Mulheres, Deus precisa de vocês. Deus precisa de vocês. Sejam firmes, orem, abre brecha lá em cima, para que este país e esta nação prospere. Deus tem uma bênção para o Piauí. Quantos creem? Esta cifra vai mudar. De segundo vai passar a 0, não vai ter classificação. Tome a mão do seu irmão, e a nossa oração hoje é pelo Piauí, por todos os lugares, por todos os pastores, por todos os diáconos, por todos os evangelistas. A juventude, onde estão? Está lá no cantinho. Segura aí. Fica firme. Não negocie seus valores. Porque Deus virá e tomará algum de vocês para terminar a tarefa para a sua glória. Fica firme. Estude. Trabalhe. Mas não negocie. Nesta hora, o que o Espírito me dirige é orar pelo Estado. Ontem choveu lá em Picos. E eu estava falando: Deus, estou morrendo. Porque eu já saí do Senegal tem 6 anos, eu não tenho mais costume. Eu estou morando dentro da serra, 10 graus, 8 graus na madrugada, em julho, 2,5. Sempre estou de casaco, de tênis e de meia, e muita roupa de frio. Eu estou toda derretida aqui. Oh meu Deus, e eu falei: Jesus,
Tu estás conosco no congresso, dá um sinal. Manda um sinal. E olhei para o céu, será possível? Com quase 50 graus pode chover. E o Michel falou. Michel estava junto. Eu tinha falado isso no meu quarto. E nós estávamos na caminhoneta do pastor. Ele falou, irmã, está vendo aquela nuvem lá? Está cheia d'água. E eu ainda brinquei. Eu falei, está igual Elias? Que perguntava o seu moço, está vendo alguma coisa? Não. Aí ele disse, está vendo? Ele, sim. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele disse, vai lá, diga para o rei ir para casa, porque vai chover. E tinha 3 anos e meio que não chovia. Levante a sua mão, porque vai chover. Vai chover, vai chover, vai chover. Igreja do Senhor, já está chovendo a sua glória, o seu poder. Obreiros do Senhor, vai chover no Piauí. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e profetizamos em todas as cidades desse estado. Vai chover salvação, vai chover tua glória, vai chover o teu poder, vai chover a cura, libertação. Rabachuri canta, vai chover nas universidades, vai chover nos departamentos públicos, vai chover na política. Cai todo principado, toda potestade agora. Chova, chova homem justo para governar esse estado. Chama a igreja, peça a igreja, você está com o favor de Deus, peça por essa política desse estado. Detém o mal, Senhor, detém a injustiça, detém agora. Seja renovado no poder do Espírito. Receba a autoridade de Deus. Receba a ousadia para pregar a palavra. Receba, volte os desviados desta cidade para a igreja onde estiver. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está te visitando agora, está queimando o teu espírito com o fogo do céu. Aleluia, 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 glória, aleluia, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Visita o teu povo nesta noite, Pai, da visão do céu, da visão do crescimento da tua obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Confirma, Deus, a tua palavra, que esse estado, Deus, seja incendiado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai, que a tua palavra, Deus, caia nos corações como em terra fértil, para produzir, ó Deus, aleluia, e o nome do Senhor seja glorificado. Pai, começa um grande avivamento nesse estado, ó Deus, aleluia, a começar por mim, a começar, Pai, pela essa igreja, pelo campo do grande céu, aleluia. Ó Senhor, que tu coloque a tua palavra nas nossas bocas, para que possamos semear como brasas vivas, para que, Senhor, incendiar esse estado e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Deus abençoa a cada crente desta noite e faz a tua obra para que o teu nome seja glorificado. Aleluia, aleluia. Irmão, sentem por favor. Irmã Bruna, cante um hino ao Senhor nesta noite e vamos levantar uma grande oferta para a obra missionária, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, coloque o QR Code. Se você não trouxe dinheiro, mas se você pode ofertar nesta noite, faça isso, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia, glória a Deus.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.